Olá pessoal, bem-vindos ao canal Amores Impossíveis. Hoje eu vou contar para vocês uma história que vai mexer com o coração de todo mundo. É sobre uma professora que arriscou tudo para proteger uma criança, e como o amor e a coragem podem transformar vidas de maneiras que jamais imaginaríamos. Preparem os lencinhos, porque essa história é de emocionar mesmo. Era uma manhã ensolarada, quando Helena Santos caminhava em direção ao Colégio São Vicente, uma escola particular no centro da cidade. Aos 32 anos, ela havia dedicado 8 anos da sua vida ao ensino. Mas ontem tinha sido um dia terrível. Uma reunião com a diretoria que talvez tivesse acabado com sua carreira. Helena não era o tipo de mulher que se preocupava muito com aparência. Seus cabelos castanhos, sempre presos num rabo de cavalo simples, cardigan cinza e calça jeans. Ela era daquelas pessoas que valorizam mais o conteúdo do que a forma. Ao seu lado caminhava Miguel Oliveira, um garoto de 10 anos que segurava sua mão com confiança. Miguel era filho de uma família simples. Sua mãe trabalhava como faxineira e seu pai era porteiro. Eles faziam um sacrifício enorme para pagar a mensalidade da escola particular, sonhando com um futuro melhor para o filho. O moletom cinza meio desbotado do Miguel e a lancheira que já tinha visto dias melhores contavam a história de uma família que lutava para dar o melhor para seu menino. Mas não era a situação financeira da família que havia causado todo esse problema. Era o fato de Helena ter se colocado entre Miguel e os valentões da escola, que achavam que podiam humilhar qualquer um que fosse diferente deles. Tudo começou há 3 semanas. Helena encontrou Miguel escondido no almoxarifado durante o recreio, chorando e com seu projeto de ciências completamente destruído. Os outros alunos, liderados por um garoto, cujo pai era membro da diretoria da escola, haviam decidido que Miguel era um alvo fácil. Helena tentou resolver as coisas da maneira certa primeiro. Conversou com outros professores, com a coordenação, com a direção. Falou sobre o bullying que Miguel estava sofrendo. Mas, na verdade, as coisas só pioraram. Quando a perseguição passou de palavras para empurrões e ameaças físicas, Helena tomou uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Ela se colocou na frente de Miguel e falou firme, mas sem gritar, deixando bem claro que aquilo ia parar. Naquele momento, a reação foi imediata e feroz. Como uma professora qualquer, ousava confrontar filhos de famílias importantes. Como ela podia mostrar tanto favoritismo por um aluno só? A diretoria foi clara. O contrato dela não seria renovado no final do ano, e ela deveria se considerar sortuda por não enfrentar consequências piores. Enquanto caminhavam para a escola naquela manhã, Helena apertou a mão de Miguel carinhosamente. Lembra do que a gente conversou, querido? Você tem tanto direito de estar aqui quanto qualquer outro aluno. Não deixe ninguém te convencer do contrário. Miguel olhou para ela com aqueles olhos que pareciam guardar mais sabedoria do que deveria ter uma criança de 10 anos. Professora Helena, eu sinto muito por você ter se metido em encrenca por minha causa. Helena se ajoelhou na altura dele, falando com a voz suave, mas decidida. Miguel, me escuta bem, eu não me meti em encrenca por sua causa. Eu me meti em encrenca porque escolhi fazer o que era certo. E eu faria a mesma coisa de novo, todos os dias. Quando entraram na escola, Helena percebeu que havia algo diferente no ar. Os alunos estavam mais agitados que o normal, sussurrando, em grupinhos, com uma energia que não era comum numa quarta-feira qualquer. Ao chegar na sua sala, Helena encontrou um bilhete na mesa pedindo para ela ir imediatamente à direção. O coração disparou. Ela tinha certeza de que era a reunião final que oficializaria o fim da sua carreira no ensino. Helena pediu para Miguel ficar na biblioteca com a dona Carla, a bibliotecária que sempre foi uma aliada. O caminho até a diretoria nunca pareceu tão longo. Ela se preparou para enfrentar o Sr. Rodrigues, o diretor rígido que tinha deixado bem claro que ela era uma influência negativa na escola. Mas quando bateu na porta e entrou, se deparou com um homem que ela nunca tinha visto antes. O homem tinha uns 40 anos, cabelos castanhos e uma presença que transmitia segurança. Estava usando um terno azul marinho bem cortado, mas seu jeito era muito mais caloroso do que ela esperava de alguém da administração. Professora Helena, ele disse, se levantando e estendendo a mão. Eu sou Ricardo Montenegro, sou o novo diretor do Colégio São Vicente. Helena apertou a mão dele, visivelmente confusa. Novo diretor? O que aconteceu com o Sr. Rodrigues? O contrato do Sr. Rodrigues foi encerrado ontem à noite. Ricardo respondeu sem rodeios. Eu fui contratado pela diretoria para implementar mudanças significativas na forma como essa escola funciona. Helena sentiu uma pontinha de esperança, mas tentou não criar expectativas. Sr. Montenegro, se isso é sobre o que aconteceu com o Miguel, quero que saiba que eu não me arrependo de nada do que fiz. Não vou pedir desculpas por ter protegido uma criança que precisava de alguém do lado dela. Ricardo sorriu.
Esse sorriso transformou completamente sua expressão. Professora Helena, eu não chamei você aqui para falar sobre desculpas. Eu chamei para oferecer um cargo, Helena Pisco. Sem entender. Como você? Passei a semana passada inteira revisando arquivos, conversando com alunos e funcionários, analisando a cultura desta escola. O que encontrei foi muito preocupante, mas também encontrei algo extraordinário. Uma professora que estava disposta a sacrificar sua própria segurança para proteger uma criança vulnerável. Ricardo caminhou até a janela que dava para o pátio, onde os alunos estavam se reunindo para a primeira aula. Professora Helena, eu li as notas do Miguel. Ele é uma criança brilhante, com potencial incrível. Também li os relatórios sobre o bullying que ele sofreu. E li os depoimentos de pais e alunos que descrevem você como o tipo de professora que muda vidas. Helena sentiu os olhos marejarem, mas tentou segurar as lágrimas. Senhor Montenegro, eu agradeço suas palavras, mas a diretoria já deixou bem clara a posição deles. A diretoria deixou clara minha posição. Ricardo respondeu com firmeza. Tenho total autoridade para contratar e demitir funcionários como achar necessário. E estou oferecendo para você o cargo de vice-diretora, com foco em bem-estar estudantil e programas anti-bullying. As palavras pareciam impossíveis, boas demais para ser verdade. Eu não entendo. Por que você faria isso? Ricardo ficou quieto por um momento, olhando para uma foto na mesa que Helena agora notou mostrava. Ele com um menino que se parecia muito com ele, porque há 15 anos, eu era o Miguel. Ele disse baixinho. Eu era o garoto com as roupas erradas e o sotaque diferente. O alvo fácil para crianças que aprenderam crueldade com adultos que deveriam ter ensinado bondade. E eu tive uma professora, a dona Fernanda, que me defendeu quando ninguém mais fez. Ele se virou para Helena com uma expressão séria mas gentil. Ela perdeu o emprego por minha causa. O diretor da época disse que ela estava sendo disruptiva para o ambiente escolar. Eu nunca esqueci esse sacrifício e prometi para mim mesmo que se algum dia tivesse o poder de mudar as coisas, eu mudaria. Helena deixou as lágrimas correrem livremente. E o Miguel? Miguel vai receber uma bolsa integral para continuar seus estudos aqui, além de acesso ao nosso novo programa de mentoria para alunos academicamente talentosos. Mais importante ainda, ele vai estudar numa escola, onde bondade é mais valorizada que status social, onde caráter importa mais que conexões. Helena mal conseguia acreditar no que estava ouvindo. Durante semanas ela tinha se preparado para o pior, e agora estava sendo oferecida não apenas a chance de voltar, mas de fazer uma diferença real. Tem uma coisa que preciso te contar, Ricardo continuou. Quando eu era criança, e passei por isso, eu prometi que se um dia tivesse filhos, eles estudariam numa escola onde isso nunca aconteceria. Meu filho Pedro tem 11 anos, e estuda aqui. Ele chegou em casa semana passada contando sobre uma professora corajosa, que defendeu um colega. Ele disse que queria ser como você quando crescesse. Helena sorriu através das lágrimas. Eu não sei o que dizer. Diga que aceita. Diga que vai me ajudar a transformar este lugar no tipo de escola que toda criança merece. Naquele momento, Helena soube que não era apenas um novo emprego que estava sendo oferecido. Era uma chance de fazer parte de algo maior, de criar um ambiente onde nenhuma criança teria que passar pelo que Miguel passou. Eu aceito, ela disse, sentindo como se estivesse começando um novo capítulo da sua vida. 3 meses depois, Helena estava no mesmo pátio, mas tudo havia mudado. Como vice-diretora, ela tinha implementado programas que transformaram completamente a cultura da escola. Agora era um lugar onde as diferenças eram celebradas, não criticadas, onde cada criança entendia que seu valor não dependia da riqueza ou posição social da família. Miguel havia florescido nesse novo ambiente. Sua curiosidade natural e inteligência finalmente tinham espaço para brilhar. Ele se tornou mentor de alunos novos, mostrando a eles a mesma bondade que Helena havia mostrado durante seus momentos mais difíceis. Era o dia da celebração anual da escola. Helena observava enquanto Ricardo se dirigia aos alunos e suas famílias. Reunidos, Pedro, seu filho de 11 anos, estava orgulhosamente ao lado dele no pátio. Este ano, Ricardo anunciou: estamos introduzindo um novo prêmio. O prêmio Helena Santos de Coragem e Compaixão será dado anualmente a um membro da nossa comunidade que demonstre que fazer o que é certo é sempre mais importante que fazer o que é fácil. O primeiro recipiente foi Miguel, que havia criado um grupo de apoio para alunos enfrentando dificuldades. Quando Helena prendeu o prêmio no blazer dele, Miguel sussurrou: obrigado por me ensinar que ser diferente não é algo para se esconder, é algo para se orgulhar. Helena sentiu uma emoção imensa. Ver Miguel confiante, feliz, ajudando outros alunos.
Era mais gratificante que qualquer reconhecimento profissional que ela poderia receber. Naquela noite, Helena e Ricardo caminhavam pela escola juntos, revisando os eventos do dia e planejando o futuro. Durante esses meses trabalhando juntos, eles haviam desenvolvido uma parceria profissional sólida. Mas Helena começava a perceber que havia algo mais. Sabe, Ricardo disse, quando aceitei esse cargo, pensei que estava vindo aqui para consertar um sistema quebrado. Mas o que realmente fiz foi ajudar a restaurar algo que nunca deveria ter sido perdido. O entendimento de que escolas existem para nutrir cada criança, não apenas aquelas que se encaixam num molde específico. Helena sorriu, pensando nos alunos, que agora caminhavam pelos corredores com confiança, que haviam aprendido que bondade era força, não fraqueza. Minha avó costumava dizer que não podemos sempre escolher o que acontece conosco, mas podemos sempre escolher como responder. Acho que ela ficaria orgulhosa do que construímos aqui. Do que todos nós construímos? Ricardo corrigiu gentilmente. Miguel, você, eu, cada professor e aluno que escolheu acreditar que este lugar poderia ser melhor. Eles pararam perto da janela que dava para o pátio, agora vazio. A lua iluminava o espaço onde, durante o dia, crianças brincavam, estudavam e, mais importante, aprendiam a ser gentis umas com as outras. Às vezes, Ricardo continuou, é preciso perder tudo o que pensamos que queremos para descobrir o que, realmente, precisamos. Helena olhou para ele, percebendo que não era apenas sobre a escola que ele estava falando. Havia algo nos olhos dele, uma ternura que ia além da admiração profissional. Helena, Ricardo disse, se virando para ela. Esses meses trabalhando com você me mostraram algo que eu não esperava encontrar. Não foi apenas a escola que foi transformada e eu também me fui. Helena sentiu o coração acelerar. Ricardo, eu sei que pode parecer complicado, com a gente trabalhando juntos, mas não posso mais fingir que não sinto algo por você. Sua coragem, sua dedicação, a forma como você se importa com cada criança. Você me fez lembrar por que me apaixonei pela educação em primeiro lugar. Helena havia passado tantos anos focada apenas no trabalho, protegendo seus alunos, lutando pelas causas em que acreditava. Nunca havia parado para pensar no amor romântico. Mas agora, olhando para Ricardo, ela percebeu que ele não era apenas um colega admirável. Ele era alguém que compartilhava seus valores, suas paixões, alguém que entendia completamente por que ela havia arriscado tudo por Miguel. Eu também sinto algo, ela admitiu. Mas tenho medo. E se não dar certo? E, se complicar o trabalho que estamos fazendo aqui? Ricardo pegou a mão dela suavemente. Helena, você me ensinou que fazer o que é certo vale qualquer risco. Amar você é a coisa mais certa que já senti na minha vida. Sob a luz suave da lua, no lugar onde haviam mudado tantas vidas, Helena e Ricardo se beijaram pela primeira vez. Era um beijo cheio de promessas, de esperança, de um amor que havia crescido a partir de valores compartilhados e propósitos comuns. Anos se passaram, e ex-alunos que retornavam ao Colégio São Vicente sempre comentavam sobre a atmosfera de aceitação e encorajamento que permeava cada sala de aula e corredor. Eles falavam sobre lições aprendidas não apenas dos livros, mas observando adultos que demonstravam que proteger os outros era mais importante que proteger a si mesmo. Helena e Ricardo se casaram 2 anos depois daquele primeiro beijo. A cerimônia foi simples, realizada no pátio da escola, com Miguel como pajem e Pedro como carregador das alianças. A comunidade escolar inteira estava presente, porque todos entendiam que aquele não era apenas um casamento, mas a celebração de uma família que havia se formado através do amor e da dedicação à educação. Miguel, que cresceu para si tornar professor, sempre começava suas palestras para jovens educadores com as mesmas palavras. Aprendi com a melhor professora que já tive que educação não é apenas sobre compartilhar conhecimento. É sobre ter coragem para defender aqueles que não conseguem se defender sozinhos, mesmo quando isso custa tudo que você pensa que tem. Helena e Ricardo continuaram transformando vidas, não apenas como educadores, mas como exemplo de que o amor verdadeiro nasce quando 2 pessoas se unem por um propósito maior que elas mesmas. A verdadeira medida do sucesso deles não estava nas notas dos testes ou nas aprovações para universidades, mas no entendimento de que haviam criado um lugar onde cada criança aprendia a lição mais importante de todas, que seu valor era inerente, sua voz importava, e estavam rodeadas por adultos que protegeriam seu direito de aprender, crescer e se tornar exatamente quem foram destinadas a ser. E assim, o que começou como uma história de injustiça e coragem, se transformou numa linda história de amor. Menos amor pela educação, amor pelas crianças, e o amor profundo e duradouro entre 2 pessoas que descobriram que juntas poderiam mudar o mundo, uma vida de cada vez. E aí, pessoal, que história linda!
não é? O amor verdadeiro às vezes surge nos momentos mais inesperados, quando duas pessoas se unem por um propósito maior. Helena e Ricardo nos mostraram que o amor mais bonito é aquele que nasce da admiração, do respeito e dos valores compartilhados. Se você se emocionou com essa história, não esqueça de dar um like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma das nossas histórias de amor. E me conta aí nos comentários, você já viveu uma situação onde teve que escolher entre fazer o que é certo ou o que é fácil? Quero muito saber a opinião de vocês. Um beijo e até a próxima história!